Boa noite, irmãos. Tivemos um probleminha com o sinal aí. A internet não está nos dias melhores dela e caiu a conexão. Espero que nessa noite ela nos permita adorar ao Senhor. Então convido os irmãos para irem chegando, acessando os seus smartphones, os seus notebooks, computadores, para iniciarmos o culto nessa noite. Então vamos nos achegando, nos conectando. Peço aos irmãos que, como de costume, me ajudem aí, por favor, no som, no áudio, na imagem. Se tiver ok para você, me avisa aqui por gentileza, para que a gente vá ajustando o que for necessário. Vamos esperar alguns segundos para os irmãos, os demais também irem se conectando. Irmã Richelle, irmã Iracema, irmã Kelly, Deus abençoe. Quem mais? Para vocês, irmãs, o áudio está bom? A imagem, o áudio está bom também? Me dê um ok, por favor. Irmã Richelle, família Meireles reunida, Deus abençoe. Irmão Wesley, ok, obrigado. Obrigado, Dani, Velce. Imagem, som, ok. Para você, irmã Elisete chegando, Iracema. Obrigado, irmã Iracema. Está ok também. Dani, Velce, obrigado. Oi, irmã Sandra, Deus abençoe, irmão. Prazer tê-la conosco. Michele também, Deus abençoe. A Grazi chegando, está ótimo, obrigado, Grazi. Ivan, Deus abençoe, irmão. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Família reunida, louvado seja Deus por isso. Quem mais? Vamos chegando. Irmã Rosa, conectado. A irmã Rosa conectada. Vitor Hugo, pastor Vitor Hugo, prazer tê-lo conosco. Deus abençoe. Irmã Grecelice também com alguns problemas técnicos lá, já arrumando. A Tati Oliveira, tudo ok. Pastor Vitor Hugo, é um prazer tê-lo conosco. Tive o privilégio de estudar com ele lá no Instituto Bíblico Maranata. É um prazer, Vitor, ter você conosco. Mais alguém? Irmão Dilene, boa noite. Ingrid, Deus abençoe. Raquel, obrigado pela sua presença. Marcos Paulo, irmã Marismar. Os irmãos estão aos poucos chegando. Louvado seja Deus por isso. Irmã Sandra, é um prazer, irmã, poder tê-la conosco aqui nessa transmissão ao vivo. Neto Brandão também é um prazer, Deus te abençoe. Boa noite, irmão Marcos Paulo. Nós vamos iniciar o culto desta noite com uma oração. E após a oração, eu quero deixar um aviso a todos os amados irmãos, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, meu Deus, por esta noite tão preciosa que recebemos de Ti. Obrigado porque mesmo à distância dos nossos irmãos, nós temos o privilégio de compartilhar a santa palavra do Senhor. Obrigado pelos irmãos que estão se conectando, as famílias estão se reunindo para juntos adorarmos a Ti, Pai. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa gratidão, seja, meu Pai, com a transmissão da Tua palavra, que o Senhor me use para o louvor da Tua glória. Obrigado, meu Deus, pelos irmãos que estão se conectando, amigos, familiares que aceitaram o convite, e eu peço, meu Deus, encarecidamente, que a Tua palavra nesta noite venha de encontro às necessidades de cada um, e que ela venha falar ao nosso coração. Obrigado por tudo, nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o aviso que eu tenho é assim: caso você tenha algum pedido de oração, algum agradecimento, compartilhe conosco aqui, tá certo? Para que a gente, em um outro momento, ore por você, agradecendo ou fazendo os seus pedidos, tá bom? Mas eu peço, digita aí quais são os seus agradecimentos, os seus pedidos de oração, para que a gente ore por você, tá bom? Não deixe de fazer os seus pedidos.
Normalmente, quarta-feira, o culto na nossa igreja é o culto de oração e doutrina. Então nós queremos também orar por você, pela sua família, pelas suas necessidades, tá bom? Então compartilhe conosco. Nessa noite nós vamos cantar um cântico bem conhecido da nossa igreja. Nós temos cantado já faz um bom tempo, e o título é Meu Desejo. E hoje à noite eu trouxe um reforço, não de peso, mas é um reforço, tá bom? Conosco, que irá nos auxiliar no louvor, eu trouxe o irmão Martinho para cantar conosco, tá certo? Então aí onde você estiver, cante com muita alegria o cântico É Meu Desejo, tá? E depois iremos meditar na palavra do nosso Deus. Então, cantemos É Meu Desejo. Raquel e Paulo já estão a postos aqui, junto com o irmão Martinho. Eu vou aqui ao lado para juntos cantarmos, tá bom? Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Cantaremos É Meu Desejo. É meu desejo viver pra Cristo. É meu desejo ser fiel. Quantas vezes eu já falei e seu nome envergonhei, mas é meu desejo só pra Jesus viver. Se pudesses ver de onde Ele me tirou, pra onde estou, saberia porque eu amo tanto assim. Não quero me apegar às riquezas do mundo, eu não quero fama que é meu desejo só pra Jesus viver. É meu desejo hoje ajudar alguém que não achou o caminho para o céu, também era perdido, mas Jesus me encontrou. Agora é meu desejo viver pra meu Senhor. Se pudesses ver de onde Ele me tirou, pra onde hoje estou, saberia porque eu amo tanto assim. Não quero me apegar às riquezas do mundo, eu não quero fama que é meu desejo só pra Jesus viver. Se pudesses ver de onde Ele me tirou, pra onde hoje estou, saberia porque eu amo tanto assim. Não quero me apegar às riquezas do mundo, eu não quero fama que é meu desejo só pra Jesus viver. Amém. Que esse seja o nosso desejo, o desejo de viver só para o nosso Senhor. É um prazer, queridos, tê-los conosco. Que Deus nos abençoe grandemente. É uma alegria, é uma satisfação poder juntos adorar ao Senhor. É um privilégio que Deus nos concede, tá bom? Como eu disse antes, aqueles irmãos que têm seus agradecimentos ou seus pedidos de oração, vamos fazendo, por favor, você digita aí
para que em um outro momento a gente ore por você, tá bom? Aqui eu quero só registrar o pedido do Léo e da Tati, para que nós, como igreja, oremos por salvação de almas. Queridos, a maior necessidade humana é ter sua alma transformada por Cristo. Então não deixe de orar por salvação dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus parentes. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Neste momento eu convido a todos nós a abrirmos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Filipenses. Eu vou pegar a minha Bíblia para juntos nós lermos, tá bom? Filipenses, capítulo de número 1, dos versos 27 ao 30. No domingo nós estudamos do verso 19 ao 26, e hoje Filipenses capítulo 1, versos 27 ao 30. E quando você encontrar aí mesmo, diga amém, tá bom? Eu vou ler a palavra do Senhor. Diz assim, Filipenses capítulo 1, versos 27 ao 30. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como a uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vou repetir o verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, gratos pela leitura da tua palavra. Meu Deus, mesmo aonde os irmãos estejam, que haja uma reverência, uma concentração, meu Deus, para que a tua palavra seja ouvida, entendida e aplicada. Que nós venhamos, meu Deus, nessa noite, ter a nossa alma alimentada por ti. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Nós temos divulgado o assunto que iremos tratar. Domingo nós falamos sobre o texto de Filipenses 1, do 19 ao 26. Nós vimos que é possível mantermos-nos firmes em meio às adversidades. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo que nós vamos mantermos-nos firmes em meio às adversidades quando nós crermos e confiarmos no livramento do Senhor. E Deus usará dois recursos para nos livrar das adversidades: a oração dos irmãos e a ação poderosa do Espírito Santo. Mas vimos também que Paulo, ele vivia a vida sem temer a morte. E nessa noite eu quero pensar com os amados o seguinte tema: o modo de viver do cidadão celestial. O modo de viver do cidadão celestial. Nestes últimos versos do capítulo 1, o apóstolo Paulo se volta para os irmãos de Filipos, mostrando a eles como um verdadeiro cidadão do céu deve se comportar. A salvação em Cristo não visa nos proporcionar uma vida tranquila, confortável ou isenta de sofrimentos.
O próprio verso 29, ele diz: não somente crer nele, como também padecer por ele. Queridos, uma vez que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, nós passamos a ter dupla cidadania: a cidadania terrena e a cidadania celestial. No momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, os confessamos ao nosso Deus e o recebemos como nosso Salvador, nós temos a vida eterna. E a partir de então, nós nos tornamos peregrinos e forasteiros nessa terra. E esses últimos versos do capítulo 1, eles vão nos mostrar como você e eu temos que viver aqui nessa terra. Nós somos cidadãos terrenos, mas nós somos também cidadãos celestiais. Nós adquirimos a cidadania eterna, a cidadania celestial. E o nosso momento, ele deve refletir a glória de Deus. Nossas atitudes, as nossas ações, elas devem ser coerentes com o discurso que pregamos. E nossas ações devem estar de acordo com a palavra de Deus. E neste bloco de versos, iremos aprender como você e eu devemos nos comportar. Como deve ser o comportamento do cidadão celestial. E eu convido você a lermos juntos o versículo de número 27. Olhe na sua Bíblia, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Olha o que diz o verso 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. O modo de viver do cidadão celestial deve ser um modo em obediência. O cidadão celestial, ele deve viver obedecendo. Filipos era uma colônia romana e alguns habitantes eram cidadãos de Roma. Por isso, eles tinham direitos e deveres provenientes de sua cidadania. Os cidadãos de Filipos deveriam obedecer e cumprir as leis do governo romano, uma vez que eles estão sujeitos àquele país. As pessoas que ali habitavam deveriam viver conforme os costumes de Roma e obedecer às leis daquele país. É pensando na coerência de vida que Paulo usa a expressão no início do verso: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Na tradução atualizada diz: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Queridos, o meu modo de viver, o seu modo de viver, o modo de viver dos cidadãos celestiais é obedecendo. A palavra vivei, que aparece no texto, ela deriva-se de uma palavra que quer dizer viva acima, como um cidadão. Eu não posso me esquecer que, já sendo um cidadão celestial, eu devo obedecer às leis que regem o meu país terreno. Eu preciso me submeter às autoridades do nosso país, desde que leis não firam os princípios que estão na palavra do Senhor. E essa expressão viver como um cidadão
era uma palavra conhecidíssima dos irmãos de Filipos, por estarem sob ou debaixo das leis e regimentos daquele país. Os irmãos deveriam viver de acordo com as normas estabelecidas pelas autoridades. Mesmo sendo um cidadão celestial, os irmãos não deveriam desobedecer às leis do país que eles estavam vivendo. Ainda no verso 27 é dito: conforme o Evangelho de Cristo. Alguém pode perguntar, pastor, mas o que quer dizer isso? Como interpretar essa expressão? O que Deus está nos ensinando é o seguinte: você e eu devemos viver como cidadãos celestiais, obedecendo conforme o Evangelho de Cristo. Nós temos que obedecer, porque o Evangelho nos leva à obediência. O Evangelho nos ensina que nós devemos ser pessoas obedientes. Nesses últimos dias, nessas últimas semanas, o que mais se comentou, o que mais se ouviu dizer é que nós temos que obedecer às autoridades. É verdade, é bíblico, é fato. Nós devemos sim, como cidadãos terrenos, obedecer às autoridades. O nosso comportamento deve ser coerente com a nossa pátria. Se na pátria celestial eu terei que me submeter e que obedecer, aqui eu também tenho. Mas sabe uma coisa interessante? É que como cidadão celestial, eu devo obedecer às autoridades em todas as instâncias e em todos os momentos. Devemos viver de forma que o Evangelho seja evidenciado. Devemos obedecer ao ponto de que as pessoas que estão em nossa volta vejam que nós somos cidadãos obedientes, que nós obedecemos às leis, as normas, os regulamentos e os mandamentos que nos são passados. E como cidadão celestial, eu vou obedecer também a palavra do Senhor. A obediência e o bom comportamento do cidadão do céu se dará independente se tem alguém o supervisionando ou não. Não depende de uma supervisão, não depende de uma fiscalização. O cidadão celestial, ele obedece à autoridade, ele obedece o seu patrão na presença ou na ausência dele. É o que Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, verso 22. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Essa é a recomendação bíblica. Eu não posso obedecer às autoridades só quando elas estão vendo. Mesmo na presença ou na ausência deles ou delas, eu tenho que me comportar em obediência. Quantas pessoas dizendo que nós devemos obedecer às autoridades só nestes momentos? Quantas pessoas, quantos cristãos estão chegando atrasados em seus trabalhos de propósito, saindo antes do horário,
levando atestados médicos que não são verdadeiros, que estão fazendo ligações clandestinas, que sonegam seus impostos. Isso não é obedecer às autoridades. E eu devo obedecê-las em todas as circunstâncias. E aqui eu quero abrir um parêntese e expor o meu pensamento quanto aos decretos que nós temos ouvido pelos nossos poderes ou pelas nossas autoridades. Eu não entendo que nenhum decreto a nível municipal, estadual ou federal, eles sejam decretos que estejam perseguindo a religião ou a fé cristã. Não vejo isso em hipótese alguma. Quero deixar isso registrado. Há uma preocupação das autoridades com a vida humana, com a economia do nosso Brasil, e eu tenho que respeitar e acatar as leis. Mas a partir do momento em que eu não faço isso, eu estou desobedecendo. Eu não vejo uma perseguição das autoridades. É um momento, sim, de nos preocupar com a vida e também com o futuro do nosso Brasil. Isso é obedecer à autoridade. Não é obedecer só quando eu quero. Não é obedecer só naquilo que me convém. Lá no trabalho, se a gente faz corpo mole, se a gente não cumpre os horários, se a gente não faz o que devemos fazer, nós não estamos obedecendo. E os verdadeiros cidadãos do céu, eles vivem em obediência. Por isso que Paulo diz aos Colossenses: nós temos que obedecer em tudo aos seus senhores, não servindo só na aparência. Opa, o patrão está aqui, vou fazer. Não. Como para agradar aos homens. O cidadão celestial, ele faz as coisas certas, eles obedecem os seus patrões e as autoridades, porque ele entende que isso é bíblico. É Deus quem determina que sejamos obedientes. Uma vez que eu obedeço a Deus, cumprindo os meus horários, cumprindo minhas funções, minhas atribuições, certamente eu estarei fazendo algo que a autoridade, que o patrão vá ver. Eu e você, como cidadãos celestiais, nós temos que viver obedecendo. É isso que o texto está nos ensinando. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que indo ver, ou vos ver, estando ausente, ouça. Vamos viver em obediência às autoridades de fato. Não só neste momento, não só obedecendo os decretos que vão passar. Daqui a pouco a gente volta à normalidade da vida, com a graça do nosso Senhor. Eu creio nisso. Mas eu tenho que obedecer às autoridades em todas as instâncias, em todos os momentos. Seja um bom funcionário, dedicado, exemplar, esforçado. Faça a sua parte na sua empresa, honrando o teu patrão, porque isso é um modo digno do Evangelho. Não trabalhe apenas movido por aquilo que você vai receber no fim ou no início do mês, mas vamos ter um comportamento digno do Evangelho. Mas o cidadão celestial, além de viver obedecendo, veja comigo a parte B do versículo 27, quando ele diz assim: no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Queridos, o modo de viver do cidadão celestial é obedecendo e cooperando. O texto diz: combatendo juntamente
com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. O mesmo ânimo é uma metáfora que indica o trabalho em equipe. Os cristãos em Filipos deveriam combater juntos e não em oposição um ao outro. Eles estão unidos, lutando pela mesma causa. É em um só espírito e em uma só alma. É a ideia daquela junção, do entendimento de que nós estamos juntos, lutando pela mesma causa. Paulo sabia do perigo que rondava aquela igreja, as contendas, os probleminhas partidários dentro da igreja. Lá no capítulo 3, ele vai falar sobre duas irmãs, Evódia e Sintique. No capítulo 4, ele vai dizer: rogo-vos, irmãs, que sintam o mesmo no Senhor. Quando você e eu entendermos que nós fazemos parte do mesmo corpo e que nós temos que cooperar uns com os outros. O apóstolo era sabedor que uma igreja dividida não consegue desenvolver suas funções de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. Na igreja somos cooperadores e não competidores. Devemos entender que fomos salvos para trabalharmos em equipe e não individualmente. Paulo estava preocupado com a autofagia. É o grupo destruindo o mesmo grupo ou o próprio grupo. E Paulo se preocupa com a igreja. Ele vai dizer que nós estamos lutando juntos pela fé evangélica. A unidade deve ser marca visível da igreja de Cristo. No mesmo espírito, com o mesmo ânimo, em uma só alma, tendo o mesmo combate. Temos que batalhar lado a lado. Vamos viver unidos, visando o progresso do Evangelho de Cristo. Vamos trabalhar lado a lado para que pessoas sejam alcançadas pelo poder regenerador e salvador do Evangelho. O Evangelho era o foco central do ministério de Paulo. Ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23, tudo faço por causa do Evangelho. Queridos, permanência, união é o que Deus quer. Ele salvou você, Ele salvou a mim, para formarmos um corpo e os membros desse corpo viessem lutar por uma só causa. É ter a mesma forma de pensamento. É possível termos uma unanimidade no anúncio do Evangelho. É claro que você e eu temos divergências de pensamentos, isso é normal. Você que é casado, você diverge do seu cônjuge. Você que tem filho, adolescentes ou jovens, há certas divergências de pensamentos, e isso é a coisa mais natural que possa existir. Há uma unidade e não uma uniformidade. Podemos ter pensamentos diferentes sobre esporte, política, sociedade, cultura. Isso é normal. Mas nós não estamos lutando por isso. Nós não estamos lutando por nós mesmos. Nós não estamos lutando por uma causa própria. Nós não estamos lutando por um partido, por um político, por um time de futebol, por uma ideologia, por um sistema. Paulo é enfático em dizer, lutando juntos pela fé evangélica.
Judas, quando escreve a sua carta, ele fala a mesma coisa, que nós temos que lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. A nossa causa, querido, é o Evangelho. A nossa causa é eterna. A nossa causa vai além de tudo isso aqui. A nossa causa tem proporções e dimensões que perdurarão por toda a eternidade. Essa é a causa que eu e você temos que abraçar. Temos que cooperar na defesa. Temos que lutar. Temos que propagar. Temos que falar de Jesus para as pessoas. Só Ele traz salvação. Só Ele traz sentido à vida. Só Ele conduz à vida eterna. É por isso que você e eu temos que viver desse modo digno do Evangelho. É digno quando você e eu vivemos em obediência, obedecendo às autoridades. É digno do Evangelho quando você e eu vivemos cooperando um com o outro para o progresso do Evangelho, para que o Evangelho alcance outros corações, para que outras pessoas também venham fazer parte desse corpo celestial em Cristo Jesus. Você tem sido um cooperador ou você tem sido um competidor na tua igreja? Você é aquele tipo de cidadão que luta, que reivindica pelos seus direitos, pelas suas causas, mas se cala pela causa de Cristo? Você é aquele cidadão, cidadã, cristão ou cristã, que dentro da sua igreja, ao invés de você lutar junto com os irmãos, você se separa buscando o individualismo, o isolamento total no corpo? Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para sermos cooperadores do Evangelho de Cristo. Eu tenho que cooperar com você. Você tem que cooperar comigo. Nós temos que dar as mãos e juntos lutarmos pela mesma causa. Não é pelos seus ideais, não é pelas minhas ideologias. A nossa causa é o Evangelho, a fé evangélica, a fé que nos foi entregue. Devemos ser cooperadores. Mas o cidadão celestial, ele se comporta obedecendo, ele se comporta cooperando, e depois, versos 28 a 30, ele diz assim, acompanhe comigo aí a sua Bíblia, por favor, capítulo 1 de Filipenses, versos 28 ao 30, ouça o que ele diz, e que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes com Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O modo de viver do cidadão celestial é obedecendo, cooperando e confiando. Em nada vos espanteis dos que resistem, e que em nada estáis intimados pelos adversários. Queridos, o diabo é contra o Evangelho de Cristo. O diabo tentará, usará todas as suas ferramentas, todos os seus ardis, para tentar destruir o Evangelho de Cristo. Ele fez isso desde o princípio. É uma técnica e uma tática que o alimenta. Ele tenta impedir o avanço e o progresso do Evangelho no mundo inteiro. Por isso, ele usa pessoas
para operarem a favor dele. Ele irá usar pessoas para que elas se oponham ao Evangelho e ao próprio Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que assim como eu, você tem se informado nos meios de comunicação, uma perseguição ferrenha, zombaria, críticas infundadas sobre a pessoa bendita de Jesus. Pessoas atacando Jesus, chamando Jesus disso e daquilo outro. E sabem, esses inimigos da cruz de Cristo, os inimigos do Evangelho de Cristo, irão atacar aqueles que defendem o Evangelho. O Senhor Jesus disse isso em João 15, a partir do verso 18 até o 24. Ele vai dizer que o mundo nos odeia, porque primeiro o odiou. E ele nos odeia porque nós transmitimos e portamos o Evangelho de Cristo. Nenhum crente, nenhum cidadão celestial jamais irá fazer mal a alguém, irá intentar ou atentar contra a vida de alguém, jamais. Porque nós portamos o Evangelho da graça de Deus. Mas as pessoas vão atacar. Mas a recomendação que nós temos, quando ele diz, não vos espanteis, não fiquem intimidados. Essa palavra era usada para descrever um animal amedrontado, com medo, acuado ou assustado. Aqui na nossa região é muito comum pessoas saírem para caçar. E os irmãos que gostam sabem quando vê um animal acuado, com medo, amedrontado. O apóstolo Paulo, ele não é fantasioso, muito pelo contrário, ele é muito realista. Ele cita a presença dos adversários, aqueles que irão se opor ao Evangelho. Queridos, estamos em um campo de batalha espiritual. Quando, lá em Atos capítulo 20, os versos 29 ao 30, nos mostra isso. Paulo está se despedindo dos irmãos em Éfeso, e ele reúne os anciãos da igreja, e eu vou parafrasear o texto. Ele diz, olha irmãos, tomem cuidado, porque quando eu sair do meio de vocês, se levantarão lobos vorazes, que não vão perdoar o rebanho, que vão causar problemas entre vocês. Ele não é fantasioso, ele diz de forma muito enfática, porque vos foi concedida a graça de não padecerdes por Cristo, e não somente crer. Querido, eu seria fantasioso se eu dissesse, olha, venham aqui para a nossa igreja que os teus problemas irão acabar. Venham aqui para a nossa igreja que nós vamos resolver todos os teus problemas, que a tua vida será um mar de rosas. Mas não é verdade. Eu não seria um pregador verdadeiro ao dizer isso, porque o texto é claro. Não somente crer, mas padecer. Haverá momento que pessoas irão se levantar contra a mensagem. Outras não vão gostar de ouvir. Outras se sentirão incomodadas. Outras procurarão doutores para coçar os seus ouvidos com coisas que gostam de ouvir. Essa é a realidade. Mas não posso, como cidadão celestial, ficar acuado, intimidado, amedrontado, jamais. Porque eu entendo que faz parte da graça de Deus crer
e padecer por Jesus. Meu querido, ele padeceu por mim, ele padeceu por você, ele sofreu, ele morreu, zombaram dele. Eu não posso me amedrontar. Os ataques podem surgir, mas vamos continuar confiando em um Deus que é todo-poderoso. Em João 15:25, Jesus diz: mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, odiaram-me sem causa. Querido, olha o que diz Jesus: mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, odiaram-me sem causa. Eu lhe pergunto, o que foi que Jesus fez de mal ou de errado para alguém para ser odiado? Que crime Jesus cometeu contra o governo? Que crime Jesus cometeu contra as autoridades? Nenhum. Odiaram sem causa. Como tem pessoas hoje odiando Jesus sem causa, sem motivo. Nada justifica, nada. Essas afrontas, essas zombarias, esses escárnios, esses vitupérios que estão fazendo com Jesus hoje, é sem causa. Nada justifica. Por sermos cidadãos do céu, defendemos a verdade eterna e absoluta. Às vezes, a perseguição virá de dentro de casa, de dentro da igreja. Pessoas que querem lutar pelos seus próprios ideais e não pelos ideais de Cristo. E eu faço um desafio a você: se alguém tentar te seduzir, te enganar, para fazer parzinho, para fazer complô contra pessoas que estão pregando o verdadeiro evangelho, não seja mais um no meio da multidão. Não faça isso. As perseguições, elas virão, mas ficar amedrontados, deixar de fazer? Jamais. O exemplo que eu tenho na minha mente é muito vívido. Por eu ser objeto do amor de Deus, Jesus morreu por mim. Ele se entregou por mim. Ele fez o que ninguém fez por mim. E o conselho que Paulo nos dá é simples: não fique amedrontado, não se intimide, fica tranquilo, confie em Deus que nos dará a vitória. Não se surpreenda quando alguém criticar a tua fé. Não te surpreenda quando alguém no teu trabalho, na tua família, na universidade, na faculdade, na escola, nos institutos federais, zombarem da tua fé. Não se surpreenda, não. Não se sinta intimidado, não. Porque vai acontecer. Porém, nós estamos defendendo a fé evangélica. Isso acontece com todos os cristãos. Pessoas irão se opor ao evangelho. E entenda uma coisa: essa oposição é natural, sabe por quê? Porque luz e trevas não mancomunam. A igreja não se atemoriza. Para o mundo, o evangelho é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Não fique intimidado, não. Se pessoas chegarem a ridicularizar, te afrontar, fica sossegado. Confie em Deus. Porque um modo digno do cidadão celestial se comportar é confiando. Tudo isso vai acontecer.
E eu quero terminar a mensagem de hoje lendo novamente o verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Foi-nos dado a graça de crer e de padecer. É um privilégio padecer pela causa de Cristo. Quando você vê, estuda o livro dos Atos dos Apóstolos, você vê os discípulos vibrantes, homens de Deus, sendo presos injustamente, sendo ameaçados, dizendo: é melhor pararem de falar nesse nome Jesus, ou as coisas vão ficar complicadas para vocês. E eles cantavam, eles regozijavam, eles diziam: se nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Queridos, Deus está conosco. Nós estamos do lado do Todo-Poderoso. Nós não estamos pelejando, lutando pela causa evangélica sozinhos. O Todo-Poderoso, o Controlador, o Criador dos céus e da terra está conosco. Por isso vamos viver de modo digno do Evangelho. Vamos nos comportar da maneira que agrada ao Senhor. Vamos viver obedecendo. Vamos viver cooperando. Vamos viver confiando naquilo que a palavra do Senhor nos diz. Devemos viver de uma forma digna, obedecendo a Deus, a sua palavra e as autoridades. Devemos viver firmes em unidade. Seja uma bênção na sua família, seja uma bênção no teu trabalho, seja uma bênção para o teu patrão, para os teus colegas de trabalho, na universidade, na faculdade, no instituto, onde você estiver, na igreja. Seja uma bênção. Seja uma pessoa agradável, uma pessoa que exala o bom perfume de Cristo. Vamos ser sal e luz neste mundo. Vamos cooperar uns com os outros para o progresso do Evangelho. Não vamos ficar acomodados. Pessoas necessitam ouvir o Evangelho de Cristo. E você e eu temos a responsabilidade de pregá-lo. Não se amedronte em meio às perseguições. Não se abale, não se entristeça se determinados grupos te excluírem por você querer se portar de modo digno do Evangelho. Não caia nessa armadilha. Faça tudo para agradar aquele que morreu na cruz para te salvar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a vivermos de modo digno do Evangelho. Vamos viver para agradar aquele que morreu para nos salvar. Que Deus nos abençoe e nos ajude para o louvor da sua glória. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma mensagem, Pai. Obrigado pela Tua palavra que é tão clara, que expressa a forma, o modo que nós devemos viver aqui neste mundo. Ó Deus, independente do local que nós formos ou estivermos, que venhamos ser bênçãos, Pai. Que venhamos obedecer às autoridades, que venhamos cooperar para o crescimento da Tua obra, para a expansão do Evangelho, que venhamos viver confiando em Ti, mesmo em meio às perseguições, aos problemas, que nós venhamos descansar no Senhor e saber que Tu tens o controle de tudo, Pai. Ó meu Deus, abençoe cada família que está assistindo este culto, cada pessoa. Que o Senhor mesmo, ó Deus, venha trazer o consolo, a esperança em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Que nós venhamos descansar em Ti e saber que o Senhor é Deus.
Muito obrigado pela tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome santo de Cristo. Amém. Uma alegria, um prazer tê-los conosco. Desejo uma boa semana a todos, tá bom? Que Deus continue te abençoando e nos abençoando. Rapidamente eu quero só compartilhar com você alguns pedidos de oração, tá? Para que você também ore. A irmã Rosa pede salvação, pela salvação da família e pelo seu crescimento espiritual. A Silvia pede pela salvação e libertação dos seus familiares, tá? Pelo seu filho Enzo e por uma porta de emprego. A irmã Marina pela saúde do Daniel, do Isaac, do retorno do irmão Giovanni a Porto Velho. A irmã Clívia pede pela salvação de seus familiares, por sua saúde e por seu crescimento espiritual. A Ingrid, lá da congregação Batista Bíblica Sião, onde o pastor Antônio Marques está cuidando, pede oração por ele, pelo pastor Antônio, pelo seu filho, pelo Roger, tá bom? Filho da irmã Socorro, que não está bem de saúde, então ore pelo Roger. Também o Ivan, pelas famílias em geral que estão passando por este momento delicado, ore por eles também. O irmão Marcos Paulo pede oração por sua família, por nossa comunhão e agradece a Deus pelas bênçãos e pelo culto. Queridos, que Deus nos abençoe grandemente. Lembra de orar por esses pedidos, tá bom? Depois, se você for olhando aí nos comentários, você pode orar. Irmão Léo Souza, salvação de almas. A irmã Gleice, gratidão a Deus pela saúde de todos. Verdade, Gleice? Temos que agradecer, tem muita gente com saúde, que Deus tenha nos abençoado. O irmão João pede oração por sua família e pelo nosso Brasil e também pelo mundo. Vamos orar uns pelos outros. Toda vez que você duvidar da oração, lembre de uma coisa: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Foi um prazer tê-los conosco. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite.